Existe um experimento mental que governos usaram durante a Guerra Fria para selecionar quem entraria em abrigos nucleares caso o pior acontecesse. Esse experimento nunca foi divulgado ao público porque os resultados revelavam algo perturbador sobre a natureza humana. Não sobre crueldade ou egoísmo, mas sobre algo muito mais difícil de admitir. Quando forçadas a decidir quem merece viver, as pessoas criam hierarquias instantâneas de valor humano. E fazem isso sem perceber que estão fazendo. Vou te colocar nesse mesmo experimento agora. E preciso que você preste atenção não apenas na sua decisão, mas no critério que sua mente usou para chegar nela. Qual foi o primeiro pensamento que apareceu? Qual característica te fez olhar para uma pessoa e pensar que ela deveria ficar, e olhar para outra e pensar que ela poderia sair? Esse critério automático é o que esse teste realmente mede. Não sua capacidade de tomar decisões difíceis, sua definição inconsciente de quem vale mais. O cenário é o seguinte: uma guerra nuclear começou. Você está em um abrigo subterrâneo projetado para manter 10 pessoas vivas durante 90 dias, tempo necessário para a radiação na superfície baixar. O abrigo tem oxigênio, água e comida, calculados com precisão para 10 pessoas, nenhuma mais. O problema é que quando as portas selaram, 12 pessoas já estavam dentro. A matemática é simples e brutal. Se 12 pessoas ficarem, os recursos acabam na 7ª semana. Ninguém sobrevive. Se 2 pessoas saírem, as 10 restantes vivem. Você foi escolhido para decidir quem sai. Aqui estão as 12 pessoas no abrigo. Um cirurgião de 53 anos, especializado em emergências. Uma engenheira mecânica de 37 anos que entende os sistemas de ventilação. Um agricultor de 46 anos, com experiência em cultivo de alimentos. Uma professora aposentada de 62 anos. Um militar de 30 anos treinado em táticas de sobrevivência. Uma mulher grávida de 25 anos no 7º mês. Um físico de 41 anos que pesquisa os efeitos da radiação. Uma criança de 9 anos, neta da professora. Um eletricista de 34 anos. Uma psicóloga de 44 anos. Um homem de 32 anos que cumpriu 5 anos de prisão por roubo. E uma senhora de 76 anos, mãe da mulher grávida. Você precisa escolher 2 pessoas para sair do abrigo. Quem você escolhe? Para por um momento e decide. Observa qual nome veio primeiro à sua mente. E mais importante, observa por quê. Não o que você diria em voz alta se alguém te perguntasse. O pensamento real. Aquele que apareceu antes de você ter tempo de editá-lo. O pesquisador Philip Tetlock publicou em 2003 um estudo na revista Trends in Cognitive Sciences sobre o que ele chamou de cognições tabu. São pensamentos que temos, mas que nossa mente tenta esconder de nós mesmos porque violam valores que consideramos sagrados. Um desses valores é a ideia de que toda a vida humana tem o mesmo peso, que não existe hierarquia, que ninguém vale mais do que ninguém. O problema é que quando você acabou de fazer sua escolha, você violou esse valor. Você criou uma hierarquia. Você decidiu que 2 pessoas valiam menos do que as outras 10. Se a senhora de 76 anos foi uma das suas escolhas, você usou um critério que parece lógico. Ela tem menos anos de vida pela frente. Em um cálculo frio de sobrevivência da espécie, investir recursos nela gera menos retorno do que investir em alguém mais jovem. Esse raciocínio tem um nome técnico. Pesquisadores chamam de maximização de anos de vida ajustados. É usado em hospitais para decidir a alocação de órgãos. Parece racional. Parece justo. Mas significa que você atribuiu um valor numérico à vida de uma pessoa baseado em quanto tempo ela ainda tem. Você transformou uma existência humana em uma planilha. Se o ex-presidiário foi uma das suas escolhas, você usou um critério diferente. Não foi sobre tempo de vida restante. Foi sobre merecimento moral. Algo na sua mente decidiu que o passado dele diminui o direito dele de estar ali. Que entre 12 pessoas disputando sobrevivência, quem já errou gravemente merece menos consideração. Não importa que ele já tenha cumprido a pena. Não importa que a justiça já tenha considerado a dívida paga. Para o seu cérebro, existe uma mancha permanente. Uma marca que reduz o valor daquela vida. Jonathan Haidt explicou esse mecanismo no livro The Righteous Mind.
Nossos julgamentos morais acontecem em duas etapas. Primeiro, vem a intuição emocional, instantânea e automática. Depois vem a racionalização, a história lógica que inventamos para justificar o que já sentimos. Você não calculou que o ex-presidiário era menos útil para o grupo. Você sentiu que ele merecia menos. A justificativa racional veio depois. Agora vou adicionar uma informação e quero que você observe se sua decisão muda. A senhora de 76 anos é a única pessoa no abrigo que sabe operar o sistema de purificação de água. Ela trabalhou 30 anos em uma estação de tratamento. Sem ela, o grupo não consegue fazer a manutenção necessária e a água se torna tóxica na terceira semana. E o ex-presidiário cumpriu pena por roubar comida para alimentar a filha quando estava desempregado. Ele tem conhecimento em mecânica e já consertou geradores em situações de emergência. Suas escolhas mudaram? Se mudaram, presta atenção no que isso significa. Quando a senhora era apenas uma idosa, ela valia menos. Quando ela se tornou útil, ela passou a valer mais. O valor dela como ser humano não mudou. O que mudou foi a utilidade que ela oferece para você. Isso revela algo que o estudo de Bartels e Pizarro, publicado na revista Cognition em 2011, demonstrou de forma perturbadora. Quando avaliamos pessoas em contextos de escassez, automaticamente passamos a medi-las pelo que elas podem fazer por nós. Não pelo que elas são, pelo que elas produzem. Mas o teste ainda não acabou. Vou mudar o cenário uma última vez. E essa mudança vai revelar algo que talvez você prefira não saber sobre si mesmo. Imagine que você não é quem decide. Você é uma das 12 pessoas no abrigo. E outra pessoa vai escolher quem sai. Essa pessoa não te conhece. Ela só tem uma informação sobre você. A pior informação possível. Pode ser o maior erro que você já cometeu. A pior decisão da sua vida. Aquele momento que você esconde de todo mundo. Aquilo que você fez e nunca contou para ninguém. E baseado apenas nisso, essa pessoa vai decidir se você merece ficar ou se você é uma das duas que precisam sair para as outras 10 sobreviverem. A pergunta não é mais quem você escolheria. A pergunta é se você sobreviveria à sua própria lógica. Se alguém aplicasse em você os mesmos critérios que você acabou de aplicar nos outros, você ficaria entre os 10? Ou você seria descartado? Pensa na pior versão de você que já existiu. Pensa naquele momento que te envergonha. Agora imagina que é a única coisa que a pessoa que decide sabe sobre você. Se você conseguiu responder isso rápido, sem desconforto, existem duas possibilidades. Ou você realmente nunca fez nada que te condenaria aos olhos de um estranho. Ou você nunca tinha parado para pensar em como seria estar do outro lado desse julgamento. O que esse experimento realmente testou não foi sua capacidade de tomar decisões em situações extremas. Foi o sistema invisível que você usa para atribuir valor a seres humanos. Cada escolha que você fez revelou um critério. Idade, utilidade, passado moral, potencial reprodutivo, conexões familiares. Nenhum desses critérios é errado em si. Todos eles fazem sentido em algum nível. O problema é que você não escolheu ter esses critérios. Eles estavam operando antes de você pensar conscientemente sobre a situação. Tetlock chamou isso de o preço psicológico de pensar o impensável. Quando somos forçados a colocar preço em vidas humanas, descobrimos que já temos uma tabela de preços funcionando. Só não sabíamos que ela existia. Se em algum momento desse teste você sentiu desconforto com suas próprias escolhas, isso é um sinal importante. Significa que existe uma parte de você que reconhece que transformar pessoas em equações de utilidade viola algo fundamental. Esse desconforto é saudável. Ele é o que impede que a tabela de preços opere sem supervisão. Se você não sentiu desconforto nenhum, se as escolhas vieram fáceis e você está confortável com elas, isso também é uma informação. Talvez você tenha uma capacidade rara de dissociar emoção de decisão. Ou talvez seu sistema de atribuição de valor esteja tão automatizado que você nem percebe mais quando ele está funcionando. Nenhuma dessas respostas é um diagnóstico. Todas elas são dados sobre como sua mente funciona quando ninguém está olhando. Quando não existe julgamento social. Quando você pode ser honesto consigo mesmo sobre quem você acha que merece viver
e quem você acha que pode morrer. A única coisa que esse teste prova, com certeza, é que você tem um sistema. Todo mundo tem. A diferença entre as pessoas não é ter ou não ter, é saber que ele existe. E existe uma razão pela qual esse experimento foi mantido em sigilo durante décadas. Não porque os resultados eram chocantes, mas porque eles eram consistentes demais. Pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, todos os níveis de educação chegavam a conclusões parecidas. Eliminavam primeiro os mesmos perfis, protegiam primeiro os mesmos tipos. A variação era mínima, como se existisse um código universal gravado em algum lugar da mente humana, dizendo quem importa mais e quem importa menos. Você pode discordar desse código, pode achar que ele está errado, pode prometer a si mesmo que agiria diferente se a situação fosse real. Mas agora você sabe que ele existe, e saber é o primeiro passo para questioná-lo. A próxima vez que você olhar para alguém e sentir, mesmo que por um segundo, que essa pessoa vale menos do que outra, lembra desse teste. Lembra que seu cérebro tem uma tabela de preços funcionando em segundo plano. E lembra que você é a única pessoa que pode decidir se vai seguir essa tabela ou se vai ignorá-la. Porque no fim, o teste não mede quem você salvaria. O teste mede quem você é quando acha que ninguém está vendo. E agora você sabe.